Bom, nós já temos esses componentes. Agora nós vamos esconder o máximo possível aqui desses componentes. A gente vai pegar esses aqui e vai esconder eles, tá? Para eles não atrapalharem a nossa visão ali geral, tá? Esse aqui até dá para vocês deixarem ligado, né? Que seriam essas aletas aqui, para a gente ter uma visão um pouco melhor do conjunto das peças, tá? Agora o próximo item é a gente colocar esses desenhos nas pranchas. Para isso nós vamos ter que usar esse componente OpenNext, tá? Que está aqui dentro desse aplicativo que a gente viu. E nós vamos criar um OpenNext para cada uma dessas folhas aqui, tá? Primeiro nós vamos ver o tamanho das folhas. Então nós vamos criar as folhas e nós precisamos usar um tamanho específico. No nosso caso, a gente vai usar uma folha, a gente vai colocar os desenhos dentro de uma folha que represente o tamanho do isopor que nós estamos nos propondo a usar no desenvolvimento da luminária, tá? Então, a gente vai criar primeiro essa folha, tá? Então a gente vai procurar por uma ferramenta chamada Rectangle aqui. E esse retângulo com esse símbolo aqui no meio, ele basicamente cria um retângulo de linhas por meio de um plano, por meio de um tamanho no X e no Y. Então nós vamos colocar primeiro, fazer um retângulo com o tamanho do nosso isopor, que no caso ele pode variar de 0, aí a boquinha de jacaré, 680 milímetros, que seria 68 centímetros, até, vou colocar aqui, 1200, tá? Ou 1000, não, pode ser 1189, que é o tamanho de uma 1, 1189, tá? Então esse slider é o slider padrão que nós vamos usar. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e nesse segundo aqui, ó, nós vamos utilizar ele com o tamanho de 1000, tá? Que seria 1 metro. Nós vamos conectar no Y 1000 e no X nós vamos conectar a 180. E esse plano aqui a gente pode selecionar ele por um ponto, tá? Então nós vamos procurar aqui por um point, tá? E aí eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar esse ponto aqui no meu rhino, tá? E agora eu criei um ponto lá e eu posso conectar esse ponto nesse pezinho aqui do retângulo e ele vai associar que o retângulo vai começar nesse ponto que eu criei agora. Se eu clicar nesse ponto, eu posso movimentar ele na seta X, no seta verde ou na seta vermelha para outras direções, tá? Então nós vamos manter esse aqui. E caso não esteja aparecendo essas setinhas para vocês, é só vir aqui em display aqui em cima e ativar o Gumballs, tá? No display. E caso não esteja aparecendo os ícones, vocês podem vir aqui em display e selecionar Draw Icon, aqui ele aparece com ícone, tá? Isso aqui é importante para nós. Agora que nós criamos essa folha, nós vamos pegar esse desenho, dar um Ctrl C, Ctrl V, subir ele, tá? E aqui nós vamos mudar o tamanho desse size aqui para 841, tá? E esse segundo aqui para o final. Então a gente pode arrastar até o final de 1189. O que é esse tamanho aqui? Isso aqui é o tamanho de uma folha A0. Só que como nós temos isopor numa folha menor, nós não vamos colocar desenhos dentro de uma folha maior do que o nosso isopor. Mas ao mesmo tempo nós vamos trabalhar com a folha A0 aqui, porque é o padrão da impressão lá da plotter, tá? Para uma folha A4. Então a gente vai selecionar esse pontinho aqui e arrastar ele um pouquinho para trás para enquadrar um pouquinho melhor a nossa prancha aqui dentro do nosso desenho, ó. Então fica uma folha do tamanho do nosso isopor e dentro dela, por fora dela, nós temos o tamanho de uma folha A0, tá? Que seria uma dimensão de uma maior folha que a plotter consegue imprimir. Após isso, nós vamos ter uma folha dessa e nós vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, copiar essa folha e agora nós vamos pegar esses pontos aqui que nós copiamos e passar eles para os lados, pro lado, fazendo no total 3 folhas, né, com contorno
parecidas com o que a gente tinha. Então dá um Ctrl C, Ctrl V. E agora a gente tem duplicado, a gente pega e clica no ponto aqui no Grasshopper, estica ela, clicando aqui na seta vermelha e arrastando ela mais ou menos por meio, tá? Agora nós temos 3 folhas, é mais ou menos isso que nós vamos precisar para essa quantidade de aleta, tá? Então nós já temos esses componentes aqui, tá? Agora, uma das coisas que é importante para nós é colocar esses elementos dentro, esses elementos aqui dentro das folhas, tá? E antes de fazer qualquer coisa disso, nós vamos salvar o nosso arquivo sempre, porque esse componente ele vai levar em média de 2 a 3 minutos para funcionar e pode ser que quebre o arquivo de vocês do Grasshopper aí. Então, antes de fazer qualquer modificação desse componente, vocês salvem ele. Agora, aqui, ó, essa primeira prancha a interna, que é a de baixo, que nós criamos de 68 por 1 metro, nós vamos conectar esses retângulos aqui, ó, com o Shift selecionado, nós vamos conectar esses retângulos na nossa sheet aqui, ó, no item Sheets, tá? Nós vamos conectar nele. O que quer dizer? Os desenhos terão que ser distribuídos nessas 3 pranchas aqui, tá? Agora a gente vai tentar colocar esses elementos dentro dessa geometria, tá? E uma coisa importante aqui é o seguinte, a gente precisa de números também para conseguir se localizar na hora de colocar os nossos componentes. Então a gente vai usar um componente que se chama, para a gente colocar número. Então a gente vai lá, a gente vai procurar por um item chamado área, tá? E a gente vai pegar pegar a geometria, a gente pegou o ponto central de cada um desses pontos, de cada uma dessas aletas, tá? Então a gente pegou o ponto central dessas aletas, agora a gente vai procurar um item chamado number, aqui ó, number não, ele vai estar aqui no transform display aqui ó, que seria point list, e a gente conecta quais pontos? Esse aqui ó, são esses pontos aqui ó, dos centroides, e aí ele coloca um número ali ó, tá vendo? A gente vai colocar, no caso, agora um tamanho para esse número, que seria o size aqui. A gente vai colocar um número padrão para não atrapalhar muito, mais ou menos de 18 centímetros. Então a gente pode clicar aqui e colocar de 10 até maior de 18, tipo a 20, desculpa. E aí a gente conecta no size aqui e a gente pode aumentar esse número aqui, ó, tá? E agora a gente tem um número padrão aqui dentro, ó, tá? Então agora a gente nomeou as nossas aletas de 0 até o número final dela, a contagem final dela, tá? No meu caso eu estou usando 80. Então isso aqui é importante para nós, já conectei, tá? Já fiz esse elemento, vou puxar esses elementos um pouquinho para cima para facilitar a visão. E agora nós vamos colocar os nossos desenhos dentro da nossa prancha. Então vamos lá. Primeiro salva, que nem eu comentei. Vamos pegar esse elemento e desligar ele aqui, ó. Desligar ele e nós vamos conectar agora a nossa geometria dentro da geometria aqui, ó. Geometria. Por que nós desligamos ele? Porque senão ele ia levar um tempão para processar todos os nossos desenhos, tá? E agora eu vou colocar também um espaçamento aqui, ó. O que esse espaçamento faz? Entre um elemento e outro, a gente precisa ter um espaçamento para poder cortar, né, esses elementos. Então nós podemos colocar o espaçamento que ele vai dividir aqui dentro da nossa prancha, os espaçamentos entre uma peça e outra, o espaçamento mínimo. Então a gente vai colocar aqui um espaçamento que pode variar, por exemplo, de 5 até 20, tá? E nós vamos mudar aqui para 10 e conectar esse espaçamento aqui em 10, tá? Que seria 1 centímetro. Após isso, vou salvar, salvem, por favor, salvem. E aí a gente pode ligar o nosso componente aqui, ó, desabilitar. Ele vai levar um tempo para processar, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas peças e vai colocar aqui dentro, tá? Dentro do nosso
do nosso dentro das nossas pranchas, tá? Que são 3 pranchas aqui que nós separamos, tá? Que são mais ou menos a quantidade de isopor que foi solicitado para vocês comprarem, tá? Então agora eu vou esperar um pouquinho e aí a gente vê mais ou menos o tempo de processamento. Observem também que aqui no display, depois eu posso mostrar para vocês, mas tem uma opção que vocês conseguem ver quanto tempo está levando para processar cada elemento. Nesse caso, por exemplo, aqui está levando 76 milissegundos, por exemplo. E assim vai, tá? Aqui vocês vão ver que esse elemento, ele leva quase 2 minutos para processar e para ter uma função. Então, sempre quando for fazer qualquer modificação na luminária de vocês, desabilita ele aqui, tá? Desabilita ele e a partir desse momento vocês modificam esse componente, porque senão ele vai travar e aí você não consegue movimentar ou modificar qualquer tipo de parâmetro aqui no projeto de vocês, tá? Então vou esperar só mais um pouquinho aqui, eu acho que já está dando quase os 2 minutos, né? A partir desse momento vocês vão ver o resultado final. E depois, na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão gerar essas pranchas, no caso. Aqui ele parou de processar, mas ainda não colocou as pranchas lá dentro. Como é que vocês vão gerar um PDF das pranchas, ou pode ser um DWG, às vezes, para mandar para uma router, desses componentes, tá bom? Então, fiquem só esperar um pouquinho aí para esse elemento, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu queria também comentar é que as folhas elas podem separar. Então, se vocês quiserem às vezes separar esses 2 componentes, que são daqueles que tem o macho e fêmea do suporte do bocal da lâmpada e a parte de baixo, se vocês quiserem separar eles do componente, vocês podem e conseguem, tá? Criando uma segunda prancha aqui, ó, usando o mesmo componente, mas conectando uma dessas pranchas nesse componente e conectando essas 2 geometrias nele, tá? Então é uma opção aí que vocês podem também optar para fazer uso dessas geometrias. Ele ainda não processou, né? Tá levando um tempinho. Aqui já levou mais de 3 minutos. Vocês veem a importância de salvar, né? Se der alguma coisa que quebre o código, ou coisa assim, é só recomeçar, é só abrir de novo o componente, né? Seria o código de vocês, e aí vocês não perderam nada do trabalho, tá? Aí, agora aqui, ó, observem esse componente que eu falei para vocês, o display. Aqui, ó, dentro de Canvas WinGas, tem um item chamado Profiler, que ele conta o tempo, que no caso aqui levou 3,8 minutos, tá? E olha só, agora aqui eu tenho todas as minhas peças distribuídas dentro desses elementos aqui, tá? E agora, se nós pegarmos esse componente aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, e trazer aqui o ID, trazer a geometria para cá, a gente tem os mesmos números que nós temos aqui, ó, nessa parte, dentro da nossa prancha também. E aí isso facilita bastante. Por exemplo, esses daqui não estão aqui, estão aqui, ó, mas eles estão sem número. E aí eles entraram com o número 81 e 82. Mas o 0, ó, que é o 0 que está aqui, a gente tem uma sequência para a hora de montar as nossas peças. Então, do 0 a 1, né, ele vai estar listado aqui, ó, tá? Então, isso aqui é bem legal. Ele pega a referência de geometria e gerou as pranchas. Se vocês virem em top aqui, vocês conseguem ver todas as pranchas de vocês
já dentro com as peças tudo separadinho, e aqui o espaçamento que a gente estava falando de 1 centímetro, né? Então isso é bom porque daí tem espaço para vocês recortarem e aí por diante. Ó, aqui está dando 11 milímetros, né? 1 centímetro e pouco. Então é bem legal isso aqui. Então agora que eu tenho as minhas peças aqui, antes de qualquer coisa eu vou pegar e vou vir aqui aqui tem um item chamado Room, tá? Que está como falso. Eu vou desligar esse componente, tá? E agora eu vou salvar o meu projeto, o meu arquivo, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu abrir esse arquivo, ele não vai levar lá os 4, 5 minutos para processar esse elemento. Ele vai processar todos os demais, mas esse aqui ele não vai processar. E aí que eu posso dar uma olhada no meu arquivo e tal, e daí depois eu ligo ele a hora que eu sentir vontade, para ele não travar em nenhum computador. Então desliguem sempre esse componente, ó, ele fica uma cinza como se fosse desabilitado, tá? E agora sim eu vou salvar o meu componente e agora eu vou fechar, e depois na próxima aula eu ensino vocês a imprimir essas peças aqui, tá? Então, salvar. E agora é isso aí. Até a próxima aula.